Antes das urnas eletrônicas, eu não sei de vocês, eu não sou antes da urna eletrônica, tá? Eu sou de 82 e as primeiras eleições pelas quais eu participei de fato, gente, ó, eu poderia ter participado inclusive em 98, né? Mas em 98 eu tinha 16 anos, quase completando 16 anos, então eu não teria tempo hábil de participar das eleições de 98, mas eu participei de 2000 quando já era integralmente eletrônico, né? Mas muitas pessoas passaram por esse processo de transição. Meus pais passaram, assim como os pais de vocês passaram por esse processo de transição. E eles falam bastante dessa característica do voto antes de ser das urnas eletrônicas, antes de ser do voto digital, que era o voto em cédulas individuais. Cara, a apuração era manual e lenta. O processo, às vezes, de contagem, contabilização dos votos, ele demorava dias, gente. Não eram horas, né? Não eram 2, 3 horas. Demoravam dias, demoravam semanas. Claro que isso depende da propagação do tipo de eleição. Quando eram eleições municipais, cidades pequenas, obviamente que a apuração era muito mais rápida, muito mais dinâmica. Agora pense numa apuração de uma prefeitura, por exemplo, de São Paulo, capital, ou mesmo nas eleições presidenciais, em que é necessário apurar todos os votos em todos os setores, todas as zonas eleitorais, para depois fazer a contabilização e juntar esses votos todos para verificar realmente que foi eleito presidente da República, governador, senador, enfim. É uma eleição de proporção muito maior. Então, às vezes, as eleições, a apuração, cara, era 24 horas por dia. Tinha funcionário revezando, tinha funcionário do TSE se revezando para tentar apurar o mais rápido possível, mas não saía, gente, tão rápido assim. Eram 3, 4, 5 dias de apuração e quando, de repente, havia suspeições, né, havia suspeitas de fraude, havia recontagem. Essas recontagens, muitas vezes, elas demoravam ainda mais e deixavam um processo moroso de averiguação de quem havia vencido as eleições. E outro dado importante que o TSE também aborda, né? Não sou eu que abordo, vale lembrar que essas informações eu trouxe todas do TSE, que é o órgão gestor responsável pela coordenação das eleições, tudo bem? Ela estava muito sujeita a erros humanos e fraudes. Que erros humanos eram esses? Eu vi alguns absurdos, inclusive, tá? Mas havia erros são comuns de acontecer, de contagem dupla. Imagina o papel colado um no outro, a contagem às vezes é dupla, passa batido. Outras vezes o fiscal que vai trabalhar na contagem, ele erra mesmo a contagem por conta de uma questão de extenuação física, cansaço. Então era muito comum o número de votos não bater. Era muito comum isso acontecer, por mais que houvesse vários indivíduos contando aqueles votos, conferindo um voto do outro, né? Enfim, havia muitos equívocos, mas não só esses equívocos, né? Havia situações propositais mesmo de fraude, como, por exemplo, votos em branco. Você pegava a cédulazinha, cara, preenchia os seus dados como o nome e o número do título de eleitor, por exemplo, e quando você ia depositar um voto em branco, que é aquele voto que você desconsidera o seu valor do seu voto, né? Você não preenchia nada. E aí o que acontecia? Muitas situações em que os próprios fiscais, muitas vezes subornados, eles pegavam aquele voto e preenchia, recoletava aqueles votos em branco, somava um calhamaço de voto em branco e preenchia depois, ao final do fechamento das eleições daquele dia, ele ia lá e preenchia o nome de um determinado candidato. Então acontecia muito isso. Havia também a subtração e inclusão de votos, isso eu achei engraçado. Como o controle antes, né, muito antes de 85, não era informatizado, eu não tinha um banco de dados consistente que avaliava quantos eleitores eu tinha em dada zona eleitoral. Então o que acontecia? Às vezes tinha mais voto, olha só, tinha mais voto, na verdade, do que número de eleitores. Então havia inclusão e também havia retirada, subtração dessas cédulas de eleição. Então era muito comum acontecer isso. Tinha também o chamado voto formiguinha, em que o cara ia votar, né, ao invés de depositar a sua cédula, porque aquela cédula lá, gente, é uma cédula que é única e exclusivamente utilizada pelos fiscais. Então você não pode pegar essa cédula e levar para casa, né? Essa cédula tem que ser utilizada no momento da votação. Então o que acontecia muitas vezes nesse voto formiguinha? O cara pegava a cédula de votação e ao invés de depositar a cédula de votação, ele pegava uma espécie de cópia muito mal feita e colocava lá. Essas cópias, elas seriam invalidadas no processo de eleição, mas ele pegava aquela outra cédula e levava no bolso para um outro candidato, para um indivíduo que era mancomunado,
preencher a cédula para o indivíduo que era semi-analfabeto ou analfabeto. Aí o analfabeto pegava, a cédula já estava preenchida totalmente, depositava aquela cédula e levava a outra cédula que ele havia pegado de novo para ser preenchida por uma outra pessoa. Então era um esqueminha de voto formiguinha de 1 em 1, que ia contando pontos a mais, e sempre pegava principalmente pessoas que tinham pouco grau de instrução. E havia também esse caso que eu acho mais emblemático, que são das urnas emprenhadas. Como assim? Urnas que já tinham preenchidos todos as cédulas, elas iam para a zona eleitoral já preenchidas, já todas com cédulas depositadas. Olha que interessante. Então tudo isso acontecia bastante no período em que as cédulas eram individuais e eram impressas para você preencher, né, manualmente, tá? Depois que aconteceu a inclusão das urnas eletrônicas, esses dados eles mostram que houve uma velocidade, uma eficiência maior na apuração, tanto é que nos últimos pleitos das eleições municipais, vocês ficaram sabendo provavelmente do resultado das eleições 1, 2 horas, 3 horas no máximo, depois que as eleições elas foram finalizadas. O ano de 2020 teve um caso à parte, né? O 2021, no final das contas, né? O pleito que foi realizado recentemente, algumas grandes capitais tiveram um segundo turno um pouco mais atrasado, mas enfim, quando a gente teve a apuração das eleições de 2020, que foram municipais, cara, o TSE veio a público e anunciou que houve uma falha do sistema que ficou travado, né, uma lentidão do sistema de apuração, e que esse sistema de apuração que travou gerou um atraso de 1 hora, 2 horas para soltar o resultado oficial. Gente, houve o atraso de 1 ou 2 horas. Imagina, naquela época da cédula em papel, muitas vezes ficava semanas, né, dias, semanas para apurar todos os resultados. E a gente está falando aqui de um atraso de 1 ou 2 horas que, no final das contas, não atrapalha o processo de configuração de quem venceu aí, né? Elimina-se com as urnas eletrônicas as falhas humanas, essa é uma das vantagens das urnas eletrônicas, eliminar a contagem que era feita manualmente, várias pessoas tinham que fazer essas contagens para realmente os resultados bater e muitas vezes não batiam. Elimina as tentativas de fraude nesse processo todo, como as urnas emprenhadas, como por exemplo o voto formiguinha, como por exemplo colocar votos a mais ou tirar votos de uma determinada pessoa. Então elimina essas possibilidades de fraudes que eram comuns quando o voto era em cédula de papel. E a auditagem e recontagem também são rápidas. Toda vez que essa urna é configurada, zerada para o início da votação, ela emite um laudo com 0 voto, para configurar realmente que ela não tem nenhum dado arquivado. E ao final do pleito eleitoral, ela emite um outro papelzinho dando o parecer geral daquela sessão especificamente que vai ser levado para a contagem dos votos. E essa auditagem é possível, porque basta apertar um número X de botões para que ele faça a impressão desse documento que atesta o número de votos. Então a auditagem é possível, ok? Essas urnas garantem isso segundo o TSE. Então essas urnas elas puderam fazer com que houvesse uma revolução no processo eleitoral, né?